Quando eu tinha 11 anos, eu lembro que a minha vida ali já começou a eu querer viver algo sem se viver, sabe? Era como se eu estivesse buscando alguma coisa que não me preenchia. Eu lembro que com 12 anos eu já conheci os vícios. Eu lembro que com essa idade eu já comecei a dar passos na minha vida que foi me levando a cada vez ir mais pro buraco. Então eu era muito doidão mesmo nessa idade, eu não queria nem saber, eu queria zoar mesmo, sabe? E eu conheci pessoas que me ajudaram a viver isso. E foi onde eu comecei a ir em formaturas, a ir em festas nos colégios, comecei vou fumar um cigarro só pra fumar, mostrar pras meninas que eu fumo. E aonde aquilo ali já começou que nem fala, um buraco chamar outro, tá ligado? Um abismo chamar outro. Eu comecei com cigarro e foi algo assim que foi crescendo na minha vida, que eu cheguei nos 14 anos e eu tava detonado mesmo. Eu tava ao ponto, cara, de beber bebida alcoólica de segunda a segunda. Eu tava detonado assim nessa minha área mesmo. Eu não tinha mais sentido na minha vida eu estudar, eu só mentia pros meus pais que ia pro colégio, eu só na primeira esquina já virava, ia pra outros lugares, não queria nem saber de colégio, quando ia só avacalhava. Eu lembro que estudar, conheci o Zaca lá no Industrial, e o Zaca, o jeitão dele bem quieto, e eu era terrível, eu era o cara que metia terror no Industrial, não queria fazer confusão toda hora, queria saber de zoeira mesmo, então a minha vida foi muito marcada por isso. E em 2009, eu tava, tipo, no colapso colapso assim, da rebeldia na minha vida. Eu lembro que em 2009 eu conheci a droga e eu lembro uma vez que eu tava muito bêbado. E eu saí com a galera, eu fui pra uma casa e lá eu fumei maconha pela primeira vez. E a galera achou que eu tava dormindo, mas na verdade eu capotei, desmaiei, eu tava muito chapado, muito doidão. Eu realmente assim tava no ponto assim, praticamente chegando no ponto final da minha vida. Eu tava chegando em casa e a minha mãe, cara, ela tava esperando lá fora e ela me pegou fumando cigarro. E aquilo ali marcou minha vida. Eu cheguei ao ponto assim de falar, cara, o que eu tô fazendo na minha vida? O que está acontecendo comigo? E foi ali que eu conheci o esporte, que é uma coisa que eu sempre gostei de jogar futebol. E aquilo ali me ajudou muito, sabe? A ver, cara, eu tô detonando a minha vida, eu preciso mudar, a minha vida não pode continuar assim. Então eu comecei a parar assim aos poucos, a andar com as pessoas que estavam me influenciando. Eu lembro que eu comecei a buscar, eu orava no meu quarto, cara, sem saber de nada, eu tava orando no meu quarto assim, e eu orava lá, aquelas rezas bravas, mas eu orava e eu falava, cara, eu preciso mudar, eu tenho que mudar, minha vida não é só isso, tem que ter algo a mais. Então nesse momento ali que a minha mãe pegou eu fumando, foi onde realmente eu percebi, cara, minha vida tá uma porcaria, eu preciso que a minha vida mude. Eu estudava com o Zaca no Industrial, na 7ª série, e lá eu conheci ele lá no Industrialzão, nós era doidão, jogava futebol junto, brincava junto e se conhecemos lá. E eu lembro que ali ele começou a falar sobre célula. Eu nunca tinha ouvido falar sobre uma célula. Eu comecei na igreja, porque eu estava mudando. E o Zaca começou a me convidar para ir para uma célula. Eu lembro foi no dia 18 de julho de 2009, foi a primeira vez que eu fui numa célula, que foi na casa do tio Júnior, e já logo em seguida eu vim na rede. E dali pra cá, cara, minha vida começou num processo de mudança assim, sobrenatural. E algo que marcou muito, cara, na minha conversão foi que em 2010 eu tava jogando futebol com o Zaca, nós estava com a piazada e não sei se vocês lembram, em 2010 aconteceu um acidente aqui em Lages, na Curva da Morte. E antes de eu conhecer Jesus, eu andava com uma galera que era os meus melhores amigos. Eu andava todos os dias, bebia junto, assistia filme junto, era todo dia eu tava com essas pessoas. Em 2010 ali aconteceu esse acidente na Curva da Morte aqui em Lages, que é bem conhecida. E só sobreviveu nesse carro que estavam meus amigos, só o motorista. E eu creio, cara, que se eu não tivesse conhecido Jesus no exato momento que eu conheci, eu estaria junto naquele carro. E hoje eu já não estaria mais aqui, porque eu ia perder o propósito, eu ia perder minha vida lá. Então assim, foi exatamente na hora que Deus quis me salvar e me chamar, foi exatamente naquela hora. Porque senão alguns meses depois eu teria morrido junto com eles, porque eu andava demais com eles, era todo dia. Então isso me marcou muito assim em 2010.
Eu lembro que eu fui para um encontro com Deus em 2010 também, em abril de 2010 eu fiz meu encontro com Deus e foi algo assim que realmente foi um divisor de águas na minha vida. Porque ali eu tomei a decisão e Deus realmente se manifestou na minha vida com uma graça que eu não poderia conhecer em outro lugar senão aqui. E tá sendo incrível assim viver com Jesus, tá sendo incrível assim ver Deus transformando a minha vida e também a vida assim das pessoas da minha família. Deus, através disso veio a minha mãe, as minhas irmãs já conheceram e eu creio assim que Deus está fazendo a obra não só na minha vida, mas através de mim está influenciando as pessoas que estão ao meu redor, na minha família, no meu trabalho e em todos os lugares que eu estou. Depois de tudo isso que vocês ouviram da minha vida que aconteceu, hoje eu posso falar realmente sim que a minha vida tem um sentido, sabe? Hoje eu realmente assim eu tenho alegria porque eu tenho Jesus. Hoje a minha vida tem um propósito, hoje Deus colocou pessoas ao meu redor, isso está sendo incrível, sabe? Isso está me ajudando a crescer. Hoje Deus colocou minha noiva do meu lado, isso já é um testemunho, ela é incrível também, eu amo ela. Então assim, cara, eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que aconteceu na minha vida até hoje. Porque hoje realmente assim, eu tenho um caminho para me caminhar, eu tenho motivo para me viver e eu tenho uma verdade, sabe, para me firmar os meus pés. Então eu realmente tenho esperança, eu tenho vontade de viver porque eu tenho propósito em Deus. Isso para mim é uma alegria.